Olá, eu sou Matheus Assis e essa é a apresentação do meu seminário da matéria de Planejamento e Experimentos. Bom, começar contextualizando o artigo que eu selecionei. O meu artigo se trata da dissorção de corante amarelo brilhante utilizando cepiolita e para análise dessa dissorção utilizou-se o planejamento fatorial completo. Os autores são o Denis, o Nala e o Mahir. Bom, falando um pouco sobre o foco do estudo desse artigo, um dos principais problemas da indústria têxtil é o descarte de água residual com presença dos corantes, né? E a cepiolita, ele é um mineral, e nesse estudo ele foi utilizado como possível absorvente para esse sistema, por causa da sua alta porosidade, sua alta atividade e também pela sua superfície específica. Através do planejamento fatorial completo, foi estimada a influência da temperatura, do pH e da força iônica nesse sistema. Bom, primeiramente, a solução foi preparada a partir de 50 ml de corante, em concentração de 4 vezes 10 a menos 5 mol por litro desse mesmo corante. E também foi adicionado 0,5 gramas da cepiolita. Os efeitos analisados foram analisados na faixa para temperatura 25 graus Celsius e 55 graus Celsius, o pH de 2 e 9 e a força iônica utilizando uma solução de 0 e 0,1 mol por litro de NaCl. Assim, a gente já consegue definir nossos níveis inferiores e níveis superiores do planejamento. Aqui está a nossa matriz do planejamento. Foi feito um planejamento fatorial de 3 variáveis com 2 níveis e aqui também estão apresentadas as equações utilizadas para codificar cada variável. Bom, partindo agora para a regressão, foram criadas colunas também para estimar os efeitos de interação entre as variáveis, e realizando a regressão com nível de confiança de 95%, a gente obtém essa equação aqui, em que a gente já pode perceber um efeito de pH com a força iônica bem expressivo, e os efeitos negativos da temperatura, do pH e o efeito positivo da força iônica. Nesta imagem, a gente tem a representação de um cubo, né, onde tem o valor da quantidade de corante absorvida, que é o nosso QE, para cada nível. E a gente pode perceber que a maior quantidade adsorvida, foi quando a gente obtém o menor nível nas três variáveis. Bom, na análise da regressão, na regressão completa, primeiramente, a gente pode observar pelo valor P que a interação AC, temperatura e força iônica, pode ser descartada, por causa que seu valor P é muito superior a 0,05. Então, retirando o AC e realizando uma nova regressão para esse sistema, a gente obtém um R quadrado de 0,98, que decaiu só um pouco. E agora, o nosso AB, ele está bem acima de 0,05, o valor PD. Então, fazendo uma nova regressão sem AC e sem AB, a gente obtém as seguintes coeficientes dos valores P. O R quadrado também caiu um pouco, de 0,989 para 0,966, e desta vez aqui a gente observa que o nosso parâmetro C ele está bem acima de 0,05. Porém, se retirarmos o C do nosso sistema, a gente também vai acabar retirando o BC, que é bem influente no nosso sistema. Então, eu decidi o IR quadrado também cairia drasticamente. Então, essa foi a equação, o máximo de redução possível da equação do nosso sistema. Aqui a gente pode observar a equação reduzida, em que eu optei por deixar os efeitos AB, por motivos que eu vou explicar posteriormente. Aqui nesses gráficos a gente pode analisar o efeito com uma visualidade melhor. O efeito A, que é o da temperatura, ele tem um efeito negativo no sistema e também bem significativo,
O efeito do pH também tem um efeito negativo no sistema e o mais significativo deles. Já a força iônica, ela tem um efeito positivo, mas sozinha, atuando sozinha no sistema, ela não é tão expressiva assim. Já quando a gente vai para a análise da interação entre os efeitos, nós podemos observar que o efeito da temperatura com pH é bastante expressivo, tanto no nível inferior da temperatura, que é a curva preta, que é a reta preta, quanto no nível superior da temperatura, que é a reta vermelha. Já a interação AC, ela só vai ser expressiva quando a temperatura está em seu nível inferior, ou seja, para menores temperaturas. E BC, a força iônica se mostrou um efeito expressível apenas quando o pH está na sua forma alcalina, quando o pH está na faixa de 9. Aqui temos os gráficos de superfície, que a gente pode visualizar melhor o que foi dito nos últimos 2 slides. A interação AB, a gente possui grandes quantidades absorvidas quando ambos, temperatura e pH, estão nos seus níveis mais baixos. Já para AC, a gente possui um elevado QE quando a temperatura está em um nível mais baixo, 25 graus Celsius, e a força iônica em seu nível superior. Na interação BC-pH-força iônica, a gente obtém uma quantidade absorvida de corante quando o pH está ácido e a força iônica está em seu limite inferior também. Concluindo, o pH ácido teve a maior influência na quantidade de corante absorvido, e a interação de maior influência do sistema foi quando foi o de pH com a força iônica. E a temperatura e o pH têm um efeito negativo na quantidade de corante absorvido na faixa estudada. A gente também pode falar que a força iônica tem um efeito positivo no nosso sistema estudado. Essa foi minha referência bibliográfica e muito obrigado.